turma, e aí, tudo bem? Então, espero que sim. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo quando falávamos da Mesopotâmia, certo? Na aula passada nós vimos um pouco sobre a região da Mesopotâmia, certo? E falamos um pouco sobre os Sumérios. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade falando sobre alguns dos povos, né, que habitaram essa região da Mesopotâmia. Mas antes disso, o que é interessante a gente enfatizar aqui para vocês é que esses povos que habitaram essa região, né, eles tiveram algo muito peculiar, né? Uns acabaram entrando em conflito, dominando outros povos, e quando eles dominavam esses povos, né, eles absorviam parte de sua cultura. Né? Muitos se utilizavam de características que eram comuns em outros povos. Então, como nós vimos sobre os sumérios, nós vimos que eles desenvolveram um sistema de escrita, que eles desenvolveram os canais de irrigação, as construções, né, como os zigurates. E nós vamos perceber, estudando os povos agora, esses povos agora, que muitos também tinham práticas semelhantes, ou seja, no caso aqui que nós veremos dos amoritas, né, que eram os babilônicos, que também se utilizavam da escrita, que já absorveram dos sumérios, certo? Então tenham isso em mente, na mente de vocês, que muitos desses povos eles acabam absorvendo, né, as características de outros povos que eles tinham contato, que eles entravam em conflito, que eles dominavam, certo? Então, dentre esses povos nós tivemos os acadianos, tá? Foi governado aí por Sargão I, certo? Que um dos impérios que se desenvolveu, tá? E cresceu bastante na região da Mesopotâmia. Acabou chegando ao fim por conta de conflitos internos e a invasão de povos externos, de outros povos de fora. Nós tivemos os amoritas, que também são conhecidos como o primeiro império babilônico, por conta de sua capital, né, a cidade Babilônia. E uma das características, pessoal, dos amoritas, né, do primeiro império babilônico, é que eles foram um povo que desenvolveram o primeiro código de leis escritas, que é conhecido como o Código de Hammurabi. Tá? Por que o Código de Hammurabi? É em homenagem ao nome do rei que criou o código, que era Hammurabi, certo? E os amoritas, o Império Babilônico, foi um império que cresceu e se desenvolveu bastante na região da Mesopotâmia. Primeiro, né, por sua posição estratégica, eles ficavam ali na região próxima ao Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo. Isso contribuiu para que eles desenvolvessem a atividade comercial, né, e com isso conseguissem acumular riquezas, com isso conseguissem expandir seu império. Tá? Eles dominaram, né, outros povos, e pelo fato de dominarem, né, outros povos, de conquistar os povos vizinhos, eles sentiram a necessidade de estabelecer uma série de regras, tá? Que fossem seguidas, né, que ficassem claras para toda a população que ali estava vivendo, já que pelo fato deles conquistarem vários povos, né, eles meio que abrangiam várias culturas dentro de seu território. E antes do código ser escrito, né, como era que funcionavam as leis na época? Geralmente, o direito ele era chamado de consuetudinário. E o que é um direito consuetudinário, professor? É um direito que é baseado nos costumes. Tá? Era algo que, se acontecesse um delito, um crime, não existia uma lei específica. Era baseado no costume da época. Se aquele fato, para aquele povo, não fosse considerado algo ilegal, aquilo, por exemplo, não era punido, certo? Então isso é o direito consuetudinário, era baseado nos costumes. Agora imagine a situação dos babilônicos, que conquistaram vários povos e cada povo tinha um costume diferente. Então o que para os babilônicos poderia ser considerado um delito, um crime, para um povo que ele dominou, talvez não fosse. Então, para organizar o império, o que é que o rei Hammurabi fez? Ele ordenou a criação de um código, né? Elaborou um código que foi escrito numa pedra enorme, mais de 2 metros de altura, tá? E esse código aí tem mais de 200 artigos. Que esse código, chamado Código de Hammurabi, né? Como eu disse anteriormente, ele é o primeiro código de leis escritas, tá? Que foram escritas.
E ele também era conhecido como a Lei de Talião. Por que Lei de Talião? Talião, pessoal, quer dizer tal qual, né? Resumindo, o Código de Hammurabi seria o lema do Código de Hammurabi seria o olho por olho, dente por dente. Era a ideia de você punir alguém com o mesmo mal que aquele alguém lhe causou, certo? Então, olho por olho, dente por dente é isso. Então, essa era a ideia do Código de Hammurabi. Então, por exemplo, se um dono de terra, um agricultor, ele construiu lá a sua represa e por algum motivo ela não foi bem feita e essa represa viesse a estourar e inundasse a plantação de um vizinho, né, qual seria a punição? Ele teria que pagar o prejuízo, ele teria que dar a sua plantação ou a quantidade de plantação que o vizinho perdeu. Tá? Essas são penas mais leves, tinham penas mais severas, que chegavam à morte, né? Que chegava a apedrejamento, que chegava a mutilação, né? De cortar partes do corpo. Por exemplo, acontecia com quem roubava. Né? Geralmente alguém fosse pego roubando, dependendo do nível do delito, né? Ele chegava a perder as mãos. Certo? Então essa era a característica do Código de Hammurabi. Certo? Que era um código que era com esse lema, olho por olho, dente por dente. Uma das suas características era ser um código muito rígido. Tá? Então, isso prova que a sociedade, né, os babilônicos, eles eram um povo rígido. Certo? Outro povo, pessoal, que habitou essa região foram os assírios. Os assírios, pessoal, eles eram conhecidos pela violência. Isso mesmo. Os assírios, eles eram um povo muito violento. Era um povo que vivia baseado na guerra, ou seja, era um povo guerreiro, certo? E uma das estratégias que eles utilizavam, né, de guerra era justamente a crueldade com os prisioneiros, para evitar que esses prisioneiros, no futuro, se rebelassem, né? Então, eles chegavam, por exemplo, furavam os olhos de alguns prisioneiros, né, para servir de exemplo para os outros, para mostrar a força do povo assírio, né, e evitar que eles tentassem se revoltar posteriormente. Tá? E por ser um povo guerreiro, viver baseado na guerra, os assírios eles tiveram uma contribuição muito importante, né? Como a utilização dos cavalos, né? Do cavalo de guerra que eles utilizavam, como uma organização diferente. Né? Eles eram muito característicos por ter uma estratégia militar bem definida. Certo? Mas só que da mesma forma que eles dominavam vários povos, eles acabaram sendo dominados, né? Que foi algo comum com esses povos da Mesopotâmia, porque era uma região que, por abrigar, né, essa diversidade, esse número de povos, ela era uma região que vivia intensamente em conflitos. Então, os assírios eles tiveram que se concentrar muito nos conflitos externos, nas guerras que aconteciam fora do império, né? Fora do território assírio, as guerras que aconteciam com outros povos, mas eles também tiveram que se concentrar com as revoltas internas, que por conta da sua crueldade, como a gente citou aqui, por eles serem muito cruéis com os prisioneiros, isso com o tempo, à medida que o império se expandiu e a quantidade de prisioneiros aumentou, fez com que eles acabassem sendo alvos de revoltas internas dentro desses próprios prisioneiros que começaram a se organizar e se revoltar contra aquela opressão dos assírios, certo? Outro povo, pessoal, foram os caldeus, tá? Os caldeus, que também são conhecidos como o Novo Império Babilônico, certo? Os caldeus, pessoal, tem esse destaque nos caldeus o imperador Nabucodonosor, tá? Que está presente, para quem é cristão, está presente na história na Bíblia, né? Tem relatos da Bíblia que fala sobre Nabucodonosor, certo? Um exemplo era no Império Caldeu, ele se destaca pelas grandes construções, né? Pelas obras públicas, né? Pelos jardins suspensos da Babilônia, pela construção de enormes zigurates, né? Que nós vimos na aula passada, certo? Uma dessas construções que é muito falada, né, no Império dos Caldeus seria o conhecido zigurate de Babel. Vocês já ouviram falar essa história?
só que na versão cristã, né, que é a versão da Torre de Babel. Brevemente explicando a história para vocês, como é a história da Torre de Babel. Segundo a Bíblia, né, os povos eles se uniram, né, começaram a construir uma torre para tentar chegar o mais alto possível e encontrar Deus. Deus teria ficado insatisfeito e, como uma forma de punição, fez com que todos que estavam ali falassem uma língua diferente. E aí eles não conseguiram se comunicar e, com isso, a construção ela não prosseguiu, ela não teve sua continuidade. É uma história para explicar o surgimento das línguas. Só que essa história, pessoal, também está presente na versão dos caldeus, né, que é a história do zigurate de Babel, onde os caldeus, né, o novo Império Babilônico, eles buscavam construir um zigurate tão grande que chegasse a encontrar com os seus deuses, né, chegasse à moradia de seus deuses, certo? Então, pessoal, na aula de hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Pega o caderninho, faz as anotações da aula, vai facilitar na hora de vocês responderem os exercícios, registrem suas dúvidas e entrem em contato, certo? Um abraço e bons estudos!